A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 1, que diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é o Deus que dá forças àqueles que ele tem um propósito. O nosso Deus é o Deus que fortalece os filhos dele. E ele te trouxe aqui para te falar que ele está te fortalecendo. Mas aqueles que estão sendo seus opositores, aqueles que estão se levantando contra os propósitos de Deus na tua vida, tenha certeza de uma coisa: Deus está tirando as forças. Nós servimos a um Deus que dá força ao seu povo e tira as forças do exército inimigo, ou seja, ele tira as forças de quem está se levantando contra nós. Deus sabe, irmãos, quem são os nossos adversários. Deus sabe quem são aqueles que ficam se opondo, que ficam se levantando, que ficam tentando destruir os planos de Deus. A casa de Saul era oposição ao projeto de Deus na vida de Davi. Então é claro que Deus ia tirar as forças da oposição. É claro que Deus ia tirar as forças da casa de Saul. Eu não sei o que Deus vai fazer para tirar as forças dos teus adversários, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está trabalhando ao teu favor. Já comece esse vídeo declarando comigo: o meu Deus está trabalhando ao meu favor. O meu Deus está trabalhando ao meu favor. Nós servimos a um Deus, irmãos, que trabalha a favor daqueles que guardam o propósito dele. Foi Deus quem havia designado a Davi para ser o novo rei de Israel. E é claro que Deus, todas as vezes que designa você para algo, ele se responsabiliza por aquilo que ele vai fazer na sua vida. Então era de total responsabilidade do próprio Deus cuidar de Davi. Deus cuida de você. Irmãs estão se levantando contra mim, estão se opondo, estão tentando fazer o mal para tentar me destruir através dessa palavra. Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque eu sou Deus que fortaleço aquilo que me pertence. Eu sou Deus que dou forças ao meu povo para cumprir os meus desígnios, para fazer aquilo que eu mesmo ordenei que eles fizessem, porque havia uma ordem de Deus sobre a vida de Davi. Deus disse que ele havia escolhido o novo rei de Israel segundo o coração de Deus. Então ninguém poderia invalidar a palavra de Deus. Nenhum dos descendentes de Saul conseguiria ficar no lugar de Davi, porque Deus, irmãos, é Deus que quando ele promete, ele cumpre. Ele sabe quem são aqueles que vão se opor, então ele mesmo tira do caminho. Nós servimos a um Deus que limpa a nossa história, limpa o nosso caminho, tira os nossos adversários do nosso caminho. Declare comigo: o meu Deus está tirando os meus adversários do meu caminho. O meu Deus está tirando os meus adversários do meu caminho. Deus é Deus de limpeza, minha irmã. Deus é Deus de limpeza, meu irmão. Deus é Deus que remove aqueles que têm se levantado contra você. A Bíblia diz que durou muito tempo uma guerra entre a casa de Saul e entre a casa de Davi. Ou seja, havia uma batalha ali. E tem momentos que há batalhas para que a gente não tome posse daquilo que Deus nos prometeu. Tem momentos que vão se levantar opositores, vai se levantar pessoas, é isso mesmo, tentando destruir, pessoas que são usadas pelo inimigo, pessoas que não querem ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que ficar pensando porque fulano está fazendo, ciclano está se levantando. Deixa, Deus está dizendo: entrega os teus adversários nas minhas mãos. Entregue aqueles que têm se levantado contra você, ribiando cai arrasto canto, nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele é Deus que cuida dos desígnios e dos propósitos dele. Deus sabia que havia uma batalha ali, porque ambos queriam tomar posse do trono de Israel. Tanto os de Saul quanto Davi, porque Davi tinha uma promessa. Só que aqui eu consigo observar que quem tem uma promessa de Deus prevalece e quem não tem enfraquece. Quem não tem promessa de Deus, nem tente. Nem tente, porque não vai. Nem tente impedir os planos de Deus na vida dos servos do Senhor, porque não vai conseguir, porque é Deus quem peleja pelo seu povo. Deus estava pelejando por Davi. Eu quero te dizer através dessa palavra que Deus peleja por você.
Eu quero lhe dizer através dessa palavra que você tem um Deus que é por você. Se Deus está com você, se Ele mesmo já te fez promessa, então não se preocupe. Não se preocupe se há oposição. Não se preocupe se tem pessoas que estão tentando impedir os propósitos de Deus na sua história. Ninguém vai impedir os desígnios de Deus para você. Declare comigo: o meu Deus é grande e ninguém vai conseguir impedir o que Ele tem para mim. O meu Deus é grande e ninguém vai conseguir impedir o que Ele tem para mim. Tem pessoas, irmãos, que pelejam contra você, que estão pelejando contra o próprio Deus. Por quê? Porque está se levantando contra o projeto de Deus. Todas as vezes que alguém se levanta contra o projeto de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Porque foi Deus quem havia retirado o trono das mãos de Saul. Foi Deus quem havia dito que tinha removido Saul dali porque Deus havia dado a ele e ele não havia dado valor. Deus foi lá e deu a um melhor do que ele. Então nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele dá oportunidade. Mas se a pessoa não quiser a oportunidade, Deus vai lá e coloca outra pessoa para fazer melhor. Davi estava ali para ser o melhor rei do que Saul. E nós sabemos que sim, ele foi um rei melhor que Saul. Nós sabemos que sim, ele mostrou que amava a Deus acima de todas as coisas, diferente de Saul. O nosso Deus sabe a quem ele escolhe. Você tem colocado Deus em primeiro lugar. Tem pessoas aqui que têm agradado o coração de Deus. Você tem dito: Senhor, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e não importa o que eu tenha que renunciar, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, continuar sendo fiel a Ti. Só que tem pessoas que estão sendo fiel a Deus, mas estão vendo as perseguições, estão vendo as guerras, as tribulações, as adversidades que você está passando, porque aqui você vai observar que mesmo Davi sendo fiel ao Senhor, havia uma guerra. A Bíblia nos diz que havia um tempo em que um longo período a casa de Saul se levantou contra Davi. E tem momentos, irmãos, que a gente observa que os inimigos, eles parecem que vão perpetuar no nosso caminho. Talvez você tenha passado por esse problema de pensar que Deus não vai fazer justiça por você, porque você está vendo longo tempo de luta, de adversidade, de perseguição, e parece que Deus não está se levantando para responder por você. Parece que Deus está deixando os teus inimigos à vontade, mas eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus não deixa os nossos inimigos à vontade. É porque para tudo tem um tempo determinado. Então teve um tempo em que Deus começou a enfraquecer a casa de Saul, porque era o tempo de Deus, era o tempo de Davi começar a reinar. Era o tempo de Davi começar a viver o propósito de Deus. Então não pense que os teus adversários são mais fortes do que o teu Deus. Muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda porque você tem indagado a Deus, você tem perguntado, questionado: Senhor, por que muitas coisas não aconteceram na minha vida ainda? Será que meu inimigo é mais forte? Será que aquela pessoa que está se levantando com calúnia é mais forte do que o Senhor na minha história? Será que eu estou fraca na fé? Será que eu estou fraco na fé? Deus está dizendo: não, eu sou mais poderoso do que qualquer um que tem se levantado contra você, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então pare de achar que o problema está em você. Pare de achar que é porque Deus não quer trabalhar pela sua vida como um inimigo. Ele tem setado tua mente dizendo que o Senhor lhe esqueceu, que o Senhor lhe abandonou, que Deus não está nem aí para sua causa. Só que Deus está dizendo: não é isso. É porque para todas as coisas tem um tempo. Davi estava passando por um processo de maturidade. Talvez seja esse o seu caso. Deus está te amadurecendo. E que bom, irmãos, quando eu vejo pessoas que na Bíblia elas reinam, como Davi. Ele foi preparado para reinar. Davi passou por um tempo de preparação. A rainha Esté também, antes de se tornar esposa do rei Assuero, ela passou por um tempo de preparação. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, antes de chegarem ali para serem grandes em Babilônia, como Nabucodonosor havia levantado eles naquele lugar, primeiramente eles passaram por um processo. José também, antes de se tornar governador do Egito, ele passou por um processo. Então todas as vezes que eu vejo alguém passando pelo processo, eu tenho certeza de uma coisa: essa pessoa está sendo preparada, e não existe nada melhor do que Deus nos preparar para vivermos os propósitos dele. Não é fácil a preparação, não é fácil aguardarmos em Deus, mas eu vou lhe dizer, é prazeroso. Nós temos a convicção de que estamos em um lugar porque Deus nos preparou.
Estamos vivendo algo porque Deus nos fez primeiro ser moldados, preparados, lapidados para vivermos os propósitos dele. Declare comigo: o meu Deus está me lapidando e eu vou viver os propósitos dele. O meu Deus está me lapidando e eu vou viver os propósitos dele. Então Deus, ele está lhe moldando. Isso é uma resposta de Deus. Todo este período, todo este processo, toda esta luta que você tem enfrentado aí, é Deus preparando você para viver aquilo que ele designou para sua vida. Davi foi preparado. Então chegou um tempo em que Deus começou a dar vitória a Davi, e a Bíblia diz que Davi, ele começou a se fortalecer. E eu vejo Deus fortalecendo pessoas aqui através dessa palavra e dizendo para você: eu estou lhe fortalecendo. E os teus inimigos estão começando a perder as forças. Os teus inimigos estão começando a ver que Deus é na tua vida. Houve um grande declínio, na casa de Saul eles começaram a declinar. Enquanto a casa de Davi começou a ser exaltada por Deus. Aguarde a exaltação de Deus. Aguarde o tempo em que Deus resolve lhe abençoar. Aguarde o tempo em que Deus resolve abrir a porta para você. Por quê, irmão? Porque tudo no tempo de Deus é perfeito, irmãos. Tudo que Deus faz no tempo dele, você pode ter certeza que não vai dar errado. Você pode ter certeza que a melhor coisa que existe é aguardar em Deus. Pode ser doloroso, pode ter momentos que você vai pensar que tá sozinho, que Deus lhe abandonou, sim. Mas depois você vai dizer: valeu a pena aguardar, valeu a pena ser moldado. Foi para isso aqui que eu estava sendo moldado, foi para isso aqui que eu estava sendo preparado. Porque Deus não coloca ninguém despreparado para viver os propósitos dele. Deus primeiramente nos prepara, nos molda. Davi foi preparado para reinar. Observe o contraste, a diferença do reinado de Saul para o reinado de Davi. Observe o tempo de preparação que houve para Davi reinar. E observe que não houve um tempo de preparação para Saul. Então faz toda a diferença, irmãos. Às vezes, reclamamos do tempo da preparação, do tempo da espera, do tempo em que passamos pelo deserto, pelo vale, pelos problemas, mas nós temos que agradecer. Por quê? Porque Deus está nos preparando, Deus está nos moldando para que possamos viver os propósitos, para que possamos viver os desígnios, para que possamos viver aquilo que Ele mesmo determinou para a nossa vida. Porque Deus está determinando o tempo da vitória de pessoas aqui. E ele está dizendo: eu não perdi o controle. Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Eu acho que não vai cumprir promessa nenhuma. E Deus está dizendo: eu não esqueci, eu não abandonei. E eu vou cumprir a promessa, porque eu não sou homem para mentir. E nem filho de homem para me arrepender. Acaso eu falaria e não confirmaria? Acaso eu falaria e não cumpriria? Eu sou Deus que cumpre a minha palavra. Diz o Senhor dos Exércitos: eu sou Deus que cumpre os meus desígnios, mas no meu tempo. Então houve um tempo para a casa de Saul começar a declinar. Houve um tempo para Davi ser exaltado. Houve um tempo para Davi viver os propósitos de Deus. Não reclame do processo do tempo. Ele é doloroso? Mas te molda. Ele é doloroso, o processo do tempo? Mas te amadurece. Declare comigo: o tempo está me moldando e me fortalecendo para a promessa. O tempo está me moldando e me fortalecendo para a promessa. O tempo, ele te molda, ele te amadurece, ele te fortalece. Para quando você chegar onde Deus designou, você saber o que fazer. Porque, irmãos, terrível coisa é você tomar posse de promessas e não saber como lidar com elas. E não saber como resolver algumas situações. Observe que um advogado, antes de ser advogado, ele estuda. Porque ele se prepara. Ele tem que conhecer de leis para ser o que ele é. A mesma coisa é o médico. Antes de se tornar um médico, ele precisa estudar muito. Por quê? Porque ele não pode exercer a profissão sem antes ter conhecimento dela. Então não tem como tomar posse das promessas de Deus sem antes ter conhecimento. Sem antes viver os propósitos, os desígnios de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar ao Senhor e precisamos entender que Ele nos molda, nos prepara, que nós estamos recebendo dEle a sabedoria, nós estamos recebendo dEle a maturidade, para depois vivermos os propósitos dEle, porque os propósitos de Deus se cumprem. Porque os desígnios que Deus tem na nossa vida são maiores e melhores do que os nossos.
Deus é Deus, irmãos, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Foi um período longo de espera que Davi aguardou até ele começar a reinar. Mas chegou o tempo que ele começou a ver os adversários enfraquecendo. E você vai começar a ver os teus adversários perdendo as forças. Você vai começar a ver os teus adversários, aqueles que se levantavam contra você, sendo derrotados. Por quê? Porque Deus, ele sabe um tempo, irmãos. Ele tem um tempo nas mãos. Então ele sabe qual é o tempo dele fazer justiça por você. Ele sabe qual é o tempo dele remover alguns inimigos. Ele sabe quem vai se arrepender e quem não vai. A casa de Saul precisava ser removida. E tem inimigos nossos que não tem conversa. Deus tem que remover. É por isso que nós precisamos entregar a justiça nas mãos de Deus. E deixar Deus trabalhar e confiar naquilo que ele tem preparado. Porque foi Deus que fez a casa de Saul declinar. Então é Deus quem faz justiça por mim e por você. Não somos nós que fazemos justiça. Não somos nós que respondemos à altura aos nossos adversários. Mas é Deus que mostra que ele é na nossa vida. É Deus que mostra que foi ele que nos escolheu. É Deus que mostra que foi ele que nos separou. Então foi Deus que mostrou que ele estava com Davi. Você vai observar aqui que a Bíblia deixa bem claro. No capítulo de número 1, na parte B do versículo, vai nos dizer assim: Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Ou seja, Deus começou a mostrar que ele estava com Davi. Mas depois do tempo em que Davi precisava vivenciar. Depois do processo do tempo, Deus começou a tirar as forças dos inimigos de Davi, da casa de Saul. Então, através dessa palavra, Deus está dizendo: no meu tempo eu faço justiça. Aguarde, deixe Deus trabalhar por você, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor é Deus que fala e cumpre. O Senhor é Deus que faz a palavra se cumprir, a promessa acontecer. Os teus desígnios, Pai, são grandes. O Senhor é poderoso, Pai. Tudo que o Senhor fala, o Senhor faz acontecer. E eu te peço, meu Deus, que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor comece a fazer os nossos inimigos perderem as forças. Ah, Senhor, eu creio que este tempo foi o Senhor moldando, foi o Senhor preparando o teu povo para viver os propósitos do Senhor, mas está chegando o tempo em que os adversários estão perdendo as forças. Está chegando o tempo em que a vitória está chegando para a casa de Davi. A vitória está chegando para o teu servo e a tua serva, porque para tudo tem um tempo. E o Senhor sabe como moldar e como trabalhar em todo este período. Todo este tempo foi o Senhor moldando a pessoas aqui como o Senhor moldou a Davi. Como o Senhor amadureceu a ele para tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido. Porque nós não podemos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu sem antes termos a maturidade. Sem antes, meu Deus amado, passarmos pelo processo para compreendermos que tudo é no teu tempo e como o Senhor designa. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor não perde batalha. E tudo aquilo que o Senhor designou para nós vai se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor designou para nós vai acontecer. Tudo no teu tempo é perfeito, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E foi o Senhor, Pai, quem havia escolhido a Davi, como o Senhor escolheu pessoas que estão me ouvindo agora. E o Senhor vai mostrar tremendamente que é diferente quando o Senhor escolhe. O Senhor vai mostrar tremendamente que quando o Senhor escolhe alguém, não há quem possa invalidar ninguém. Poderia invalidar a tua promessa sobre a casa de Davi. A casa de Saul ia perder as forças porque o Senhor não tinha propósito. Todos aqueles que o Senhor não tiver propósito e estiver querendo ser pedra de tropeço no nosso caminho, o Senhor vai remover, o Senhor vai retirar. O Senhor vai tirar as forças, porque o Senhor é Deus de justiça, Pai. O Senhor é Deus que trabalha a favor daqueles que creem no Senhor. E nós cremos, Pai, que ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence a justiça. E por isso, nós entregamos os nossos adversários nas tuas mãos, como Davi entregou a Saul. Nós entregamos nas tuas mãos todos aqueles que têm se levantado contra nós, para o Senhor fazer segundo o que te apraz, porque a tua palavra na nossa vida vai se cumprir, queiram os inimigos ou não. Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar. Se porventura tem alguém enfermo, visita agora do alto da cabeça a planta dos pés. Cura, meu Deus amado,
dos órgãos internos e externos. Eu te peço que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira miraculosa, trabalhe de maneira extraordinária e sobrenatural. Que Jeová Rafá passe agora com cura, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. E eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus nós estamos sendo sarados. Eu creio que está havendo cura agora neste momento. Eu creio que diagnósticos estão sendo mudados. Eu creio que tu és o Deus que cura, porque o Senhor é médico dos médicos e Senhor dos senhores, e toda honra e toda glória é tua. Então passa com cura e dá testemunho para o teu povo contar. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, meu Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Senhor, eu te peço também, meu Pai, que o Senhor tome cada um aqui, meu Deus, que tem um propósito do Senhor na vida, que o Senhor fortaleça eles como o Senhor fortaleceu a Davi, e que o Senhor tire as forças dos adversários como o Senhor tirou, Pai, as forças da casa de Saul, porque tu és o Deus que fortalece aqueles que são escolhidos pelo Senhor e tira as forças dos adversários. Eu creio que através dessa palavra o Senhor está tirando a força dos nossos inimigos e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, meu Deus, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é Deus que trabalha a favor daqueles que creem nele, a favor daqueles que têm uma promessa. Você tem uma promessa e é por isso que Deus está te fortalecendo. Ainda não aconteceu a promessa, a resposta de Deus para você, porque Deus estava te moldando. Primeiramente, Ele estava te entregando maturidade para depois você viver o que Ele tem para sua vida. É melhor ser preparado do que chegar no lugar da honra despreparado. Não reclame do processo. Creia que Deus está no controle de todas as coisas e que está chegando o tempo que Ele vai te fortalecer e os teus inimigos começarão a perder as forças. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.